Agora foi. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos lá. Feliz dia Bora. 9 de março, que não é o dia da mulher. Então vamos começar. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para falar do nosso super trabalho de gestão de carteira, ou administração de carteira, melhor dizendo. Então, temos aqui nossa querida Denise de Pascoal, que vai falar desse mundo tranquilo, de paz que vivemos, que não tem nada. Eu acho que os canais de TV não tem mais nem como escolher. Vou falar do quê? Vou falar de Brasil, vou falar lá de fora, como é que é? Não tem como ficar parado. Tem uns caras aí ótimos que eu fico vendo na TV que eles não sabem mais o que é férias, não sabem mais nada, porque eles tentam sair de férias, têm que voltar para cá. Daí vamos ouvir nosso queridíssimo Reinaldo, que é o cara que sabe tudo o que está acontecendo, que também está sendo chamado para tudo quanto é programa de TV, que eu também estou vendo, também o acompanho. E meu sócio, que tem que me aguentar todos os dias na frente dele, como ele diz, vai falar um pouquinho dessa carteira. Como convidados, temos Paulinha e o João saiu, estava aqui, saiu, então o nosso pessoal aqui do escritório talvez dê uma participada. É isso aí. Vamos lá, Dedê. Boa tarde, gente. A gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar a gravação que o analista não tem um minuto de paz nesse mundo, né? Faz tempo que a gente não faz uma conversa assim, tá muito parecido com o que a gente falou mês passado, né? Cada mês tem uma nova bomba aqui para a gente analisar. Acho que a única coisa que está um pouquinho parecida com o mês passado é que a gente falou que o cenário internacional acabou dominando muito, né? A, a precificação, né, e a análise do cenário do próprio Brasil. Eu diria que os fatores domésticos acabaram ficando em segundo plano. E, de novo, eu acho que a gente tem um quadro onde o cenário internacional, dado pelo agravamento aí da guerra ali no Oriente Médio, eu acho que está dominando completamente o ambiente, né? É difícil ainda a gente medir as possíveis consequências. Acho que é para quem foi ali no evento até, né, do Invest na semana passada que falou um pouco sobre isso. É difícil medir porque eu acho que depende muito, sobretudo, de quanto a guerra vai durar, né? Eu acho que tem dois impactos principais ali, dependendo da duração. Uma que é aumenta o preço da energia temporariamente, se a guerra é curta, né? E aí eu acho que a gente tem impactos importantes, mas mais temporários. O outro é, na duração da guerra, você tem um aumento que pode ser mais significativo e até um problema mais de restrição de oferta, né, do petróleo, mais importante, eu acho, gerando efeitos mais de curto e médio prazo, de médio e longo prazo, desculpa. Então, acho que assim, acho que esse que é o grande nó agora. A gente não sabe o quanto vai durar, os impactos, eles aparecem, né, acho que no mercado internacional, no preço do dólar e no preço da energia, né, no preço do petróleo. A gente está muito longe ainda de ter uma matriz energética que dispense o petróleo, né? Ele é ainda um recurso muito relevante para o mundo, né? Afeta preços diretamente de combustíveis, com um efeito importante inflacionário sobre a economia americana e também sobre o Brasil, ainda que aqui a gente tenha um preço regulado e a gente não sabe quanto desse aumento de preço vai ser repassado efetivamente para o consumidor, mas afeta todos os preços da economia, porque ele é um insumo relevante do ponto de vista logístico para praticamente transporte de tudo. Então, acho que é nesse, enfim, transporte de tudo e também o petróleo é uma cadeia muito relevante, né, para plástico, para um monte de outros produtos. Então, acho que a gente tem impactos, pode ter impactos importantes sobre dólar, sobre inflação nos Estados Unidos, e aí, indo para a política monetária, né, sobre juros nos Estados Unidos. E aí a gente tem uns juros lá fora que fica mais alto mais tempo, e sobre juros aqui. A gente estava numa discussão grande no mês passado, né, de o Banco Central vai cortar 50, como é que vai ser o corte, né? Eu acho que a gente pode ter um Banco Central que ponha o pé mais no freio aí no corte de juros, né? Faça um primeiro corte menor, acho que a gente tem até um mercado mais dividido, depois o Reinaldo pode até falar mais, né? Tinha uma ideia primeiro de um corte mais acentuado, pode ser que ele comece cortando 25, né? 0,25 e não 0,50 para pagar para ver e ver o que vai acontecer, e dependendo.
do que acontecer, né? Se a gente tiver um impacto importante em inflação no Brasil via esses canais, um dólar, uma desvalorização cambial que afete preços aqui, né? Afete o IPCA e o próprio preço da gasolina aumentando, você pode ter um juros que não termine em 12, como a gente estava falando, né? Próximo dos 12 e que fique aí um pouquinho mais alto, né? Tem um ciclo menor de queda. Acho que esses são os riscos maiores. Obviamente, a economia, e aqui dentro está tudo tranquilo? Não está. Tem um cenário eleitoral, obviamente, que vai se esquentar. Eu acho que a gente já vê as pesquisas mostrando uma disputa bastante acirrada ali, né, entre o Flávio Bolsonaro e o Lula. Eu acho que a gente vai ter uma eleição que tende daqui a pouco a aumentar grau de incerteza, mas agora, nesse momento, acho que o que tem dominado muito é esse impacto aí da guerra, né? Possíveis impactos positivos para o Brasil quando a gente fala de guerra é o fato da gente também exportar petróleo, né? Então, na conta de exportações, a gente pode até ter um cenário aí positivo. Acho que no líquido isso não compensa as outras questões, né? A desvalorização cambial pode afetar mais do ponto de vista do cenário doméstico, a inflação e tem a questão do preço da gasolina. O que a gente tem visto no caso da Petrobras é assim, ela não repassa imediatamente, como a gente tinha em políticas anteriores, né? Aumentou o preço, aumenta logo o preço daqui, mas eu acho pouco provável que se a gente tiver uma defasagem muito grande entre preço internacional de petróleo e preço doméstico, você não tenha repasse nenhum. Então você pode ter um repasse sim, ainda que demore um pouquinho mais, né? Se a gente pensar em tudo, ano de eleição, não vai aumentar o preço da gasolina tanto, tal, mas algum aumento vai ter. Então, acho que em linhas gerais é isso. Aí tinha um movimento também importante, né, de recursos vindo para países emergentes, naquela discussão de maior incerteza da economia americana, né, e que a gente viu vindo muito recurso de estrangeiro para cá. A gente falou isso, né, sobre isso na nossa última conversa. Eu acho que esse é um movimento diante da incerteza da guerra que tende também a diminuir, né? A ideia do flight to quality volta a aparecer nesses momentos ainda de uma incerteza muito maior do que o quanto o Trump vai ser interventor ou não, é você já ter uma guerra instalada de fato, né? Então, acho que esses são os principais movimentos ali, se a gente pensar na nossa discussão do último mês para agora. Acho que é isso. Vamos ter provavelmente um juros mais elevado, ou pelo menos demorando mais a cair, né? Nesse primeiro momento é o momento mesmo do Banco Central parar e ver o que vai acontecer, né? Como a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar, qual o tamanho da guerra, né? Eu acho que está bem complicado da gente fazer qualquer prognóstico, dado que, né, no Irã não tem uma solução tranquila, né? Assim, você teve lá o filho agora eleito, né? Nem sei se eleito é a palavra correta, né? Para a gente usar ali numa teocracia. E aí, enfim, o Trump dizendo que, né, que só aceita a rendição total, provavelmente vai assassiná-lo também, enfim, um clima que está bastante quente ali, né? Acho que, em linhas gerais, é isso. Comandante, falar um pouquinho aí de mercados e aquilo que você conhece bem. Então, assim como a Denise falou, é absolutamente dominado pelo internacional, né? E o preço do petróleo como o ativo individual que mais se presta atenção. Hoje ele abriu com 30% de alta, ou melhor, chegou a 30% de alta, e logo na largada, e agora, a última vez que eu vi, estava algo em torno de 5%. Então, variando bastante, puxou o juro no mundo inteiro, não é só no Brasil. Na Inglaterra hoje estava subindo 25 bips, o que é considerado, para a gente é considerado muito alto, imagina para os ingleses que viram subir 50 bips nesse estresse de curto prazo. O petróleo, então, ele foi de 60 para 110, 105 agora, subiu, lá, dependendo do momento, quase 100%, 80%. Mas quando você pega o petróleo de 2 anos, ele subiu 15%. E até o próprio Copom usa a referência de longo prazo da curva do petróleo para fazer a conta. Então, a gente está muito preocupado, tá todo mundo olhando e falando, não estamos entendendo o que está acontecendo. Mas quando a gente olha assim, o efeito, ele é um efeito de curto prazo, muito forte,
cadeia de suprimento sendo afetado, em algum momento isso se resolve. Se é uma semana ou um mês, a diferença é grande, porque um mês, você fecha lá o poço de petróleo, depois para reabrir não é tão simples assim, isso pode comprometer, então aí a consequência pode ser de um pouco mais longo prazo. Mas o petróleo não vai ficar US$ 110, US$ 100 por 2 anos, né? Então não é bem essa, mas a questão é que a incerteza é grande, a gente não sabe como essa história termina, e assistindo aqui, ouvindo o pessoal que, sei lá, se considera um pouco mais especializado em assuntos internacionais, a pergunta que ele faz é como é que esse assunto vai terminar? Ninguém consegue responder, né? E, e até porque a gente não sabe também nem como começou, né? Estava tendo uma negociação que o Oman era o país onde estava sediada as negociações. No meio da negociação teve o ataque americano e israelense, e Oman também foi atacado. O país onde estava sediando as negociações, então, assim, foi um negócio inesperado. Agora, qual o objetivo? Até agora não está muito claro qual era o objetivo, qual a estratégia, claramente não está. Para os Estados Unidos também não está sendo bom, mas para o resto do mundo está sendo pior. Então, ativos americanos vieram desvalorizando bastante nos últimos 6 meses, e nesse última semana, 10 dias, teve essa volta. Ativos americanos estão andando melhor do que ativos emergentes e da Ásia e da Europa. Então, assim, cenário de juro para cima, porque é um cenário de estagflação, então tem inflação na Europa e na Ásia em função de preço mais caro de petróleo e de gás, e também pode fazer com que a atividade fique mais fraca. Então, um cenário de estagflação que é bem ruim. Isso que a gente brinca que é o pesadelo do central banker, né? Quando a inflação sobe e a atividade cai, o que você faz? Então, mas no Brasil, assim, o cenário é diferente. Eu não vou dizer nem que é melhor ou pior, mas ele é diferente. Talvez a gente chegue à conclusão daqui a pouquinho. Mas a gente está em vias de iniciar o ciclo de baixa de um juro a 15%. Então, na Inglaterra, a gente está falando que subiu 50 bps, lá é 3 e pouco o juro, acho que está 3,5. Nós estamos a 15, é um juro bastante alto para a situação atual do Brasil. Vamos iniciar o ciclo de queda, então. E a expectativa era iniciar com 50 bips. Entre 25 e 50 no magnitude de 15 não é muita coisa, mas o sinal é relevante. Eu achava que fazia sentido para o Copom manter os 50, que estava o mercado esperando, para passar um pouco de serenidade. Essa ainda é uma alternativa. Mas a outra é reagir um pouco a esse cenário de tanta turbulência e incerteza e começar com 25 bips, mas começar. Então, claro que começa, no Copom anterior o câmbio estava 5,35, o câmbio agora está abaixo disso, está 5,25, então de qualquer maneira tem uma melhora com relação a isso, e a curva de petróleo não subiu 100%, ela subiu 15%. Então, quando a gente olhar lá a expectativa do Copom, que era 3,20 para o horizonte relevante, não vai ser 3,70, 3,80, deve ser alguma coisa aí 3,40, 3,50 talvez, mas é, ainda assim permite ao Copom iniciar o movimento. Então, assim, uma grande turbulência, Brasil insulado um pouco, porque a América Latina não está envolvida direto no conflito, mas os ativos todos sofreram bastante. Será que isso é uma oportunidade? Ainda é um pouco cedo para dizer. Acho que assim, agora, do ponto de vista de alocação, é a hora que você respira, segura, né, aperta o cinto e vê o que acontece. Né? De hoje de manhã para cá, o mercado aliviou bastante, mas ainda tem bastante insegurança, e sem contar o cenário local, como a Denise falou, vai ser um cenário de eleição que a gente parou de conversar nesses últimos dias até, eu diria que do ponto de vista eleitoral, a lente de mercado enxerga uma melhora, porque teve um equilíbrio entre situação e oposição, né? Então, assim, uma chance de alteração do status quo que tinha, até o próprio. Tem notícias de que o Lula poderia não concorrer e concorreu o Haddad. Então, assim, está se movendo bastante, mas promete ser um ano até a eleição, assim, aquela coisa de uma eleição acirrada. Era o que a gente falava ano passado, muita coisa aconteceu, mas esse cenário não mudou. Então, agora é a hora de apertar o cinto, respira fundo, não faz grandes movimentos, e daqui a pouquinho a gente tem uma clareza melhor do cenário. Eu paro por aqui, Zé, te devolvo a bola. Eu vi
um artigo interessante, na verdade, um material que o Itaú distribuiu, inclusive fez uma entrevista bastante interessante semana passada, e eles chegaram à conclusão de que, sem dúvida nenhuma, a contaminação que poderia existir da guerra no Oriente Médio seria via preço de petróleo, né? Quer dizer, o Estreito de Omã é um estreito onde passam de 20 a 25% da produção de petróleo do mundo, que não é um volume assim estratosférico, mas que tem aí a sua importância estratégica e que haveria via aumento do preço do petróleo uma eventual redução do crescimento econômico se houvesse uma manutenção de pelo menos 10% de alta num período superior a 3 meses, né? Então, se houvesse, digamos assim, esse alinhamento de variáveis, haveria a possibilidade da gente ver, em algum momento, uma redução da expectativa de crescimento econômico no mundo e também redução de crescimento do lucro das empresas. Até lá, eles não acreditavam que isso pudesse acontecer e que, de certa forma, foi até interessante, o Thomas Wu disse que o mercado sofre de incapacidade cognitiva, não é? Então, ele disse que depois de 2 semanas, a gente vê os números outra vez sendo mantidos com relação ao petróleo, e todo mundo então olhando para outras variáveis, olhando para outros fatos, e disse: olha, o petróleo está aí, a guerra está aí, não se resolveu absolutamente nada, e o que a gente vai ver então a partir de agora é o mercado prestando atenção em outro aspecto. Quer dizer, na verdade, não foi, ele falou em déficit de atenção, né? Ele disse o déficit de atenção certamente faria com que a gente tivesse uma possibilidade do mercado simplesmente mudar o ponto de vista e ficar olhando para outras coisas, e aí, então, naturalmente, os preços se acomodariam, que seria um cenário mais ou menos como o que aconteceu na guerra da Ucrânia, que a gente teve inicialmente uma alta forte de energia e de commodities e que depois, então, a coisa retornou, né? Mas, então, aqui dividido com vocês esse aspecto. Acho que, olhando especificamente a nossa carteira e olhando aquilo tudo que a gente tem hoje como foco principal, a gente tem uma expectativa bastante interessante do ponto de vista do que pode acontecer com o Brasil, com o que pode acontecer em função daquilo que já vem acontecendo desde o mês passado. Mês passado, ou seja, fevereiro, que é justamente a nossa análise da carteira, foi um mês que a gente teve uma explosão do caso do Banco Master, né? Então, o Banco Master aparentemente teve uma consequência muito mais do ponto de vista político, não é, do que propriamente do ponto de vista sistêmico, né? O Brasil mostrou que, infelizmente, nós tivemos um envolvimento muito grande do ponto de vista político, institucional, e mais do ponto de vista financeiro, não houve grandes alterações, grandes preocupações com relação à liquidação do banco e com relação também a tudo aquilo que seria, digamos assim, a consequência dos investidores receberem os recursos através do FGC. Agora, tão importante quanto isso, que acabou impactando muito mais a nossa carteira, foi uma série de reduções da qualidade de crédito no mercado, não é? Então, ao contrário daquilo que costumava acontecer nos últimos meses, o crédito privado
teve um resultado inferior ao crédito soberano, não é? Então, citando rapidamente, a gente teve o problema da Raizen, não é? Que efetivamente veio, não é? A Raizen, uma empresa de sucroalcooleira de combustíveis, que nada mais é do que uma joint venture da Cosan com a Shell, não é? Que já vinha alavancada há muito tempo, mas que de uma hora para outra fez um anúncio de reestruturação, né? E que acabou causando uma redução significativa tanto do valor das ações como o valor da renda fixa. Né? Isso também acabou sendo detonado por uma mudança de comportamento da Cosan, né, que é uma das sócias da Raizen, recomprando algumas séries de bonds no exterior e por isso então dando a impressão de que o dinheiro que ela poderia capitalizar a Raizen então foi utilizado para reduzir o seu endividamento externo. Junto com isso, a gente teve também alguns outros aspectos de outras empresas que também acabaram pressionando de uma forma significativa o valor do crédito privado, e isso então acabou tendo aí uma influência importante no resultado, principalmente da grande maioria dos nossos investimentos que estão em crédito privado, que nós acreditamos que é o lugar certo para estar, mas que naturalmente tem uma volatilidade maior do que a do crédito soberano, principalmente quando existem eventos como esses. Né? Então, eu não sei se alguém gostaria de colocar ou se eu posso passar direto para os resultados da carteira. Então, vamos direto para os resultados da carteira. Então, todo mundo vendo? Sim. Sim, apareceu aqui. Aumenta um pouquinho, porque ele fica só na telinha, aumenta mais, ó. Agora? Tá bom. Tá bom? Tá Tá. bom. Então, ótimo. Então, o que a gente teve no mês passado, mês de fevereiro, foi um resultado de 0,91%, 0,91 ponto percentual, não é? Contra uma Selic de 1%. Tá? No ano, nós ficamos com 2,75 contra uma Selic de 2,17 e em 12 meses 15,90 contra uma Selic de 14,67. Né? Quando a gente olha, né, a composição dos nossos resultados e contrasta com as quatro subclasses de renda fixa que compõem o nosso quadro aqui de componentes do resultado, a gente vê que pela primeira vez desde o início nós tivemos uma geração de alfa negativa. Ou seja, se nós tivéssemos comprado só títulos do governo e tivéssemos fechado a nossa posição sem absolutamente nenhum título de crédito privado, nosso resultado seria 0,25% mais alto. Não é? Quer dizer, isso por quê? Porque, como disse a Denise, esse flight to quality que a gente teve não é, acabou fazendo com que houvesse um resultado melhor dos títulos do governo do que os títulos particulares, do que os títulos privados. Então, tanto na renda fixa pós-fixada, a gente teria tido 1%, não é? No pré-fixado, 0,95%, na inflação com menos de 5 anos, a gente teria 1,22%, e na inflação longa, a gente teria 2,24%. Ou seja, houve um fechamento da curva dos títulos soberanos, mas houve uma contaminação do crédito. E essa contaminação do crédito, então, acabou fazendo com que a gente tivesse
hoje no resultado inferior àquele que a gente teria se a gente tivesse usado os títulos soberanos. Mas isso é algo eventual, né? Tanto que quando a gente olha no ano, o nosso resultado ainda está 0,19% acima daquilo que a gente teria se tivesse só títulos soberanos, ou se a gente tiver, e nos 12 meses, a gente está com 1,06% acima do que a gente teria se a gente tivesse só subclasses soberanas na nossa composição de carteira. Né? Quando a gente contrasta com o IPCA, então, que é efetivamente o nosso objetivo, a gente tem uma posição bastante confortável. Né? A gente, embora o IPCA desse mês ainda não tenha saído, o mercado está usando o proxy aqui do IPCA de 15 dias, não é? Para que a gente possa fazer essa comparação. Então, a gente tem ainda 0,27% acima do 0,64. Se a gente estivesse no ano, a gente estaria com a gente tem 1,78% acima do 0,97, né? E nos 12 meses a gente tem 11,95, ou seja, a estratégia, apesar desse mês não ter sido um mês de ganho proporcional, a gente está ainda retornando quase que 1% ao mês, o que para nós é um resultado bastante favorável. Então, dito isso, não é? O que a gente espera, como disse o Reinaldo agora, né, é que a gente tenha uma continuidade de uma certa de uma certa tranquilidade no mercado para que esses movimentos pontuais que a gente está vendo agora na guerra, né, não tenham um resultado que impacte no longo prazo o resultado da carteira. A gente não acredita que isso aconteça, mas, de qualquer forma, vale sempre a nossa posição aqui de parcimônia na assunção de risco e naquilo que a gente tem a ver com em busca de resultados mais sólidos e menos voláteis para os nossos clientes. Então, dito isso, gente, vocês gostariam de fazer algum comentário, de fazer alguma colocação diante dos números que a carteira atingiu nesse segundo mês aqui, considerando que né, é uma coisa rara a gente não conseguir bater o nosso benchmark, né? E esse mês efetivamente nós não batemos, né? Ah, não acho que nada adicional, Zé, e nessa linha, eu acho que esse é o momento de ficar paradinho, como bem disse o Reinaldo, né? Então, a É, princípio, e nessa linha, eu acho que foi um movimento específico ali também, né? Então, enfim, acho que esse é o momento para ficar quietinho. E adicionalmente, assim, a gente teve uma conversa grande na semana passada, na última reunião, né? Exatamente sobre essa invertida para você começar o ciclo de queda de juros. E isso efetivamente continua. Totalmente no jogo. A gente está discutindo aqui velocidade, né? Basicamente, e como é que você inicia essa queda. Mas acho que ainda não está na pauta, no cenário atual, a gente não ter um quadro de redução de taxa de juros, e muito menos o contrário, o oposto, a gente iniciar um ciclo de alta. Então, acho que continuamos com a mesma visão. Eu acho que né, pode ter uma atitude um pouco mais conservadora aí no tamanho dessa, né, na velocidade com que você faz a queda. eu acho que, sem dúvida, Denise, eu acho que esse é o ponto. E outra coisa é o seguinte: a gente não está vivendo um momento agora de contaminação, Exato, de generalizada, crédito, né? Exato, exatamente. Quer dizer, não são os diversos setores da perfeito. economia que estão eventualmente sendo impactados por uma eventual contração, não é? Quer dizer, a gente pode discutir quantos juros vão cair, mas ninguém está falando que os juros vão subir.
É não é? isso. Então, quer dizer, não tem aqui nenhuma razão para que a gente ache que o crédito privado, a partir de agora, vai ser mais arriscado do ponto de vista de volatilidades, ou que a gente possa ter exemplos que não sejam, eventos que não sejam pontuais de nomes específicos com relação a problemas que podem existir por questão de governança, podem existir por problemas de setores que eventualmente estejam um pouco mais constrangidos por causa da alta de juros ou coisas assim, né? Então, eu acho que isso acontece. Então, bom, se a gente está aqui, mas não sei se Maria Helena quer algum comentário, alguma coisa? Não? Se não, vamos Hoje poder eu estou passar. quietinha ouvindo e tá tudo bem. Então aqui hoje você está calma, então estamos andando rápido, né? Então o que a gente vê aqui até trazer de volta uma conversa que a gente teve na última reunião, que foi justamente a possibilidade da gente tornar a carteira um pouco mais agressiva no sentido de aproveitar mais a queda de juros e eventualmente pensar no multimercado também de baixa volatilidade para que a gente compusesse então esses 5% que faltariam, ou até mais do que isso, para que a gente pudesse aproveitar, digamos assim, um aspecto ou um momento mais favorável que a gente estava vendo na economia dos mercados emergentes, né? Eu acho que no final nós tivemos sorte, porque se a gente tivesse entrado num multimercado de baixa volatilidade, a gente teria tido talvez um resultado inferior àquele que nós tivemos, né? Então, o que eu acho que a gente pode pensar aqui, junto com vocês, é justamente em como a gente pode, se é o momento para a gente readequar a carteira, fazendo algumas mudanças, ou como, aqui interpretando até o Reinaldo, né, achando que aqui macaquinho que muito pula leva chumbo, né, e é melhor a gente ficar tranquilo e ver aqui se a gente espera um pouco mais a carteira estabilizar na medida em que o mercado, tanto por fatores externos, principalmente como fatores internos, tenham aí um pouco menos de oscilação no custo, no valor dos ativos e em tudo aquilo que compõe a carteira. Então, Denise, você já está com o telefone, com o microfone aberto aí. A O que é que você princípio acha? não, a princípio também não mexeria nessa linha do que a gente está falando, né? Acho que esse mês é um mês para ficar paradinho mesmo. É. Reinaldo, o que você está vendo aí com relação à carteira agora? Compra uma. Então, estava justamente vendo agora, o mercado está completamente maluco hoje. Então, assim, macaco que muito pula, que é chumbo, é a expressão boa para agora. Não é hora de fazer muito movimento. Porém, eu tenho a impressão que o mercado exagerou um pouquinho dos preços, sabe? Na desvalorização dos ativos. Então, acho que se fosse para fazer alguma coisa agora, seria arriscar na melhor. Mas tem muita coisa pela frente, tem boato, né? Estão dizendo que a guerra vai acabar logo mais. Então, assim, o crédito privado está sofrendo um pouco no mundo e no Brasil, e quando balança no mundo também tem algum reflexo aqui, apesar do canal de comunicação não ser muito claro. Então, o crédito privado atrapalhou as carteiras em fevereiro, mas eu acho que tende a voltar. Então, assim, é isso. Eu acho que, como você falou, Zé, eu acho que manter a carteira do jeito que está agora, e a gente vai avaliando daqui para frente, eu acho que é o cenário mais sereno e mais adequado para fazer agora. Maria Helena. Eu não estou conseguindo ouvir direito, mas, gente, eu estou acompanhando desde o final do ano passado, a gente falando que este ano ia ter volatilidade, cautela,
e tudo mais, para ajudar tudo o que aconteceu. Não, aí eu acho que o Zé tem que. Alguém tem que Ele desmutar. põe no mudo, mas não precisa ele entrar aqui e falar. Tira o. Ele tem que tirar o som do computador todo, porque senão ele puxa. Porque a minha voz sai lá, pronto, agora deu Ah, certo. agora tá ótimo. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: desde o final do ano passado, a gente está falando 2026 vai ser ano de volatilidade, vai ter um montão de coisa. Para ajudar, a gente está tendo episódios que não estavam programados e podem eventualmente ter um impacto muito importante. Então, o que eu acho é que a gente só deveria fazer qualquer alteração se a gente achar que tem algum impacto, alguma coisa muito importante. Senão, mas quem sou eu? Temos nosso CIO aqui, Reinaldo, então vocês mandam. Pronto. Pronto, agora eu te expliquei. Não, eu estou de acordo, quer dizer, eu acho que eu concordo com o Reinaldo, eu acho que o mercado sobrereagiu, não é? E certamente você falar em petróleo a US$ 110, mesmo que numa tendência de longo prazo não queira, não seja tão preocupante, não é? O petróleo é uma commodity que efetivamente não tem por que subir dessa forma e existem mecanismos de curto prazo de ajustes disso tudo. Quer dizer, eu acho que existem sempre os especuladores que gostam de ganhar com essa tendência. Foi até interessante porque durante esse período todo a gente viu o dólar se valorizar, não é? E viu o ouro se desvalorizar. Não é? Quer dizer, não fazia muito sentido a gente pensar que num momento de crise internacional a gente ia ver os metais preciosos se desvalorizando, né? Enquanto o dólar, que é uma moeda que especificamente não está trazendo nenhum tipo de garantia ao seu eventual detentor, pudesse ter essa valorização. Então, concordo que aqui no Brasil, e a gente, quando vê também internacionalmente, tem se falado muito em crédito privado lá fora e investimentos que começam a sofrer resgates sem que nada efetivamente tenha acontecido. Então, é aquele momento pré-pânico que acontece, principalmente quando a gente vê uma liquidez abundante, como essa liquidez que a gente tem visto no mundo atualmente, né? Então, concordo, eu acho que se a gente manteve pendente essa possibilidade de aumentar em 5% aqui, ou até mais, o multimercado, a gente tem que esperar um pouquinho mais, né? O resultado dos multimercados no mês passado e nesse mês não tem sido assim tão espetacular, como o da Bolsa também não tem sido tão espetacular. Então, acho que se for para a gente pensar, a gente vai pensar nisso no mês que vem e deixaríamos nesse meio tempo ainda em suspenso com a nossa posição, acho que sem grande movimentação. Não acho que seja o caso de sair do crédito privado. Nosso crédito privado é todo high grade, não é um crédito privado que possa dar preocupação para a gente, porque a gente está na camada mais alta de qualidade, né? Como todo, voltando aí ao caso da Raizen, a Raizen era investment grade e numa canetada para outra, que parece até canetada do judiciário, veio de investment grade para high yield aqui em um dia. Então, eu acho que isso aconteceu, mas é exceção, não vejo isso acontecendo de uma forma mais ampla ao redor aí de toda a classe de ativos. Então, se vocês estiverem de acordo, mantemos aqui a nossa posição, passamos para o mês que vem e vamos esperar naturalmente o mercado
se reposicionar e os valores, como disse o Reinaldo, corrigirem essa sobre-reação que tiveram e chegarmos, então, num patamar de maior normalidade, né? E aí voltamos a focar em eleição, voltamos a focar em tudo, em dívida pública, focar em tudo aquilo que fica encoberto por essa nuvem aí de poeira que a gente faz com que a gente não veja absolutamente nada, né? É isso aí. Eu estou super tranquila. Você não quer ensinar? Que tá ruim para mim. Então, Aqui de pronto. novo. Não, não, Marilena está dizendo aqui que está de acordo com tudo, que está focada agora na quarta-feira, né? E Na super que para quarta ela, dela. que para ela todo Vou o me resto defender aqui. é. Não, eu estou tentando viabilizar o computador dele para ele falar. Então, eu falei para mim, tá bom, eu estou ouvindo, mas às vezes fica difícil de ouvir o que vocês falam. Mas, de qualquer maneira, eu insisto no que vocês estão dizendo, concordo, porque não tenho que tentar second guess nada. Eu acho que o ambiente está bastante incerto, mas a gente está aqui também, estamos alinhados os nossos pontos de vista, então rapidamente chegamos ao veredito e estamos prontos aí para acompanhar o resultado até mês que vem. Perfeito. Sai da tela da... Vamos sair aqui da tela que está. Pronto. Ok, gente. Então eu acho que você vai falar. Exatamente isso. Super obrigada. Não tem muito o que dizer. Vamos ver que, se Deus quiser, sem muita novidade até o mês que vem, né? Porque não dá. Tô com saudades da próxima vez a gente faz presencial, tá? Boa. Nada. Então tá bom. Obrigada. Boa semana para Valeu. você. Até Prazer em Valeu, vê-lo. quarta. gente. Obrigado. Tchau, Boa tchau. semana.